Quando esse cara acordou no meio da noite, ele percebeu que estava um pouco mais alto e quando olha pro espelho ele vê que está completamente diferente. Mas calma que eu vou te explicar como essa história começa. Tudo começa quando ele era bem gordo e tava na escola e sofria muito bullying. As pessoas falavam pra ele que ele era um porco ou era um cachorro e ficava fazendo ele imitar um porco ou um cachorro e ficar rolando no chão. Mas até que uma hora, os três valentão que estavam lá fazendo bullying com ele, uma garota começa a falar que ele estava tentando olhar por baixo da saia dela. Então o outro valentão lá fica bravo e começa a bater muito nele. E quando ele chega na sua casa, ele fica muito desanimado. E quando vai conversar com a mãe dele, ele fala que quer sair daquela escola, que ele quer ir pra outra. E ele inventa uma desculpa e fala que as notas dele tá muito ruim, que ele não vai conseguir acompanhar as outras pessoas. Mas a mãe dele fala que não tem como ele sair, porque ela tem que ficar naquele serviço, que se ele mudar de escola não vai dar pra ela ficar naquele serviço dela, e eles precisam muito. E então o garoto fica muito bravo com ela e fala que ela nunca ligou pra ele mesmo, e dá um soco na parede e entra pra dentro do quarto dele. Já no outro dia, quando ele está na escola, os caras estão fazendo bullying com ele de novo e pede pra ele ficar parado porque fizeram uma aposta pra ver quem consegue acertar a bola na cara dele. E quando o primeiro cara chuta, ele desvia, porque a bola foi muito forte. E o cara chega pra ele e pergunta se ele quer morrer, porque fala que aquilo tá valendo dinheiro. E quando é a vez do segundo chutar, ele não desvia e o cara acerta a bola bem na cara dele, fazendo aquele outro cara perder a grana e ficar muito puto com ele. Então começa a dar um soco na barriga dele e bater nele na frente de todo mundo. E a mãe do garoto que tinha ido conversar com o professor vê tudo aquilo e começa a gritar, fala pra ele parar de bater no filho dela. E as pessoas que estão em volta ficam olhando e falam que ele é mesmo um fracote e um covarde, que ele teve que chamar a mamãe dele. E o cara ouvindo isso, ele perde a cabeça e acaba gritando com a mãe dele na frente de todo mundo. E no final do dia, quando ele chega na sua casa, ele senta pra conversar com a sua mãe. E a sua mãe fala pra ele que ele pode sim mudar de escola, mas tem um porém, ele vai ter que morar sozinho. Então ela arrumou uma casa pra ele e ele pode morar lá. E já no outro dia o garoto foi morar nessa casa, e chegando lá ele decide dar uma volta na cidade pra ver como que é, mas de repente ele acaba esbarrando em uma garota. Tenta pedir desculpas pra ela, porque ele tá com medo de acontecer tudo aquilo que aconteceu, mas a garota vai e pede desculpas primeiro pra ele. Então ele começa a dar um sorriso e fica muito feliz. Mas até que chega um cara e começa a bater nele na frente de todo mundo porque ele esbarrou com aquela garota. E as pessoas, em vez de ajudar, fica filmando e gravando e até jogaram na internet. E esse vídeo dele apanhando viralizou e todo mundo viu aquilo. E quando ele vai ver os comentários, todo mundo tá criticando e zoando ele também. E o garoto fica pensando que agora acabou, que não tem mais o que ele fazer, e fica muito triste e acaba adormecendo. E no meio da noite, quando ele acorda, ele percebe que está um pouco mais alto. E quando ele vai olhar no espelho, ele vê que o corpo dele está completamente diferente.